Irmãos, não sei se vocês, como eu, têm a percepção que o tempo está passando muito rápido. Ontem, não foi ontem que nós estávamos fazendo culto ali na rua? Para mim parece que foi ontem, né? E nós fizemos ali aquele culto na rua, por ocasião da Páscoa, né? E nós conhecemos a história. Cristo foi crucificado, sepultado. No domingo, as mulheres foram ali preparar o corpo de Jesus, como era costume. E eles não encontraram, porque ele ressuscitou. E nesse contexto do que ontem ou no domingo passado nós vimos, ouvimos, eu quero dar uma espécie de continuidade daquilo que nós vimos na semana passada. E gostaria que para isso você abrisse a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. É exatamente a continuação da representação que nós vimos ali no culto da rua na semana passada. Encontraram? Se você quiser, se você preferir, você pode acompanhar no telão também. E diz assim, a partir do versículo 13, Lucas 24, 13. Nesse mesmo dia, ou seja, no domingo, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então, ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? E eles então pararam, tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nos últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Vamos para Salmos 37, versículo 5. É um versículo muito conhecido, muitos sabem de cor. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Pode fechar sua Bíblia, pode sentar. Quando o texto, esse último que nós lemos, nos aconselha a entregar o nosso caminho ao Senhor, do que ele está falando?
ele está falando de entregar a nossa vida, de entregar as nossas necessidades, as nossas demandas, as nossas preocupações, as nossas dificuldades. Ele está falando de entregar o nosso caminho, que é a nossa vida, que engloba os nossos temores, que envolve também as nossas expectativas, os nossos desejos para o futuro, os nossos planos. Então ele está falando assim: entrega tudo que diz respeito à sua vida, confia nele e tudo ele fará. É isso que o texto está nos dizendo. Então nós podemos entender caminho, vida, jornada, viagem, tudo como isso que nos envolve todo o nosso ser, envolve a nossa família, envolve tudo que diz respeito a nós, tudo que é importante para nós. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entregar o nosso caminho, a nossa vida, e em confiança, simplesmente aguardar que tudo que for necessário, tudo que for bom, tudo que for proveitoso para nós, Ele fará. Ontem nós ouvimos falar sobre provisão. Todos se lembram disso? Amém. Então o pastor falou coisas como, eu anotei, viver um dia de cada vez. Se lembram disso? Ele falou sobre viver na dependência de Deus, que é algo importantíssimo para nós. Ele falou sobre ter tempo de qualidade com o Senhor, não é? Curiosamente, essas são características de uma boa viagem. Quantos aqui já fizeram uma viagem mais longa de carro, por exemplo? Levanta a mão. Praticamente todos nós, né? Então pense assim: viver um dia de cada vez é aproveitar cada momento da nossa viagem. Existem pessoas que estão simplesmente focadas em chegar no objetivo. Então ela não olha para lado nenhum, ela não olha a paisagem, ela não quer parar. Às vezes alguém está no carro, por favor, eu preciso parar, por favor. Não, vamos, a gente tem que ir, a gente tem que chegar logo. Vocês conviveram já com alguém assim? Já viajaram com alguém assim? Todos nós, né? É tão prazeroso, não é verdade? Então, quer dizer que viver um dia de cada vez é aproveitar cada momento da viagem, cada parada. Pensa, né, nessa viagem de carro, é conhecer um pouquinho de cada lugar onde nós paramos. Então é aproveitar o caminho, e é sobre isso que eu quero falar. Está aqui para vocês, aproveitando o caminho, que nada mais é do que aproveitar a vida. Por quê? Porque nós ficamos focados, nós temos um destino final, que é a vida eterna, que é a eternidade com o Senhor, que é a glória, e isso é maravilhoso, nós estarmos certos de que chegaremos a esse destino. Mas muitas vezes nós temos empurrado com a barriga a nossa vida nos dias de hoje. Nós temos pensado assim: as coisas estão ruins, está mal, está tudo dando errado. Mas glória a Deus, porque eu tenho certeza da vida eterna. Glória a Deus por isso, mas nós não podemos nos conformar e aceitar uma vida ruim, uma vida medíocre, uma vida que não seja plena e abençoada, porque o nosso futuro glorioso está garantido. Nós precisamos aproveitar o caminho, nós precisamos ter uma vida muito, muito melhor. Amém? Viver na dependência de Deus foi um tópico que nós ouvimos ontem. É confiar que tudo dará certo. Talvez você conheça uma pessoa que fala assim: eu nem vou sair de casa, porque o trânsito vai estar ruim, porque eu vou em tal lugar, não vai ter lugar para estacionar, o trânsito está caótico, e eu fico nervoso, e as pessoas xingam, Vocês conhecem alguém assim? Todo mundo conhece alguém assim, né? Então, isso seria não aproveitar o caminho, não aproveitar as oportunidades, não viver o melhor que Deus tem para nós vivermos nessa vida em que nós estamos. Ela também é importante. O pastor falou, como eu já disse, tempo de qualidade. O que seria tempo de qualidade? Tempo de qualidade é exatamente, como eu já disse, aproveitar a paisagem, observar coisas novas, ou ainda que não sejam coisas novas, mas observar coisas que nós não vemos todos os dias. Uma certa vez nós fomos levar o pastor Sidney para Jundiaí, e nós pegamos aqui a Dom Pedro, e passava ali por um pedaço da represa, ele falava assim: para, que eu quero tirar uma foto.
né? Quem conhece o pastor Sidney sabe disso, que essa é uma mania dele, né? Para que eu tenho que tirar uma foto. Aí nós passávamos e tinha um arbusto. Ele, peraí, o que foi, pastor? O que aconteceu? Não, tem que tirar uma foto do arbusto. Mas pastor, do arbusto? Não, é porque lá na Espanha não é verde desse jeito, né? Então a gente acha que é alguma coisa assim muito exagerada, mas esse é um olhar diferente para as coisas da vida, né? Às vezes nós estamos tão assim cabisbaixos nas coisas que nós temos que fazer, nas obrigações, e sentindo um peso muito grande nas nossas costas, nos nossos ombros, que nós estamos andando todo o tempo assim, e nós não temos a coragem de erguer a cabeça, de olhar para os lados, de respirar fundo, aproveitar a vida que o Senhor nos deu. Essas coisas tornam a viagem gostosa, o caminho agradável, antes mesmo de nós chegarmos ao nosso destino final. Talvez você esteja pensando mais ou menos assim, tá bom, e daí? Estão pensando isso ou não? Onde você quer chegar com isso? Talvez esteja passando aí na sua cabeça. Se você estiver pensando assim, ótimo, eu acho isso maravilhoso. Essa é a minha vontade, sempre, é ganhar a sua atenção e causar uma curiosidade em você. Vamos lá, no texto que nós lemos, né, sobre os discípulos a caminho de Emaús, nós observamos algumas coisas interessantes. Primeiro, aquela viagem era uma viagem de volta, era uma viagem de decepção, era uma viagem de tristeza. Não é uma viagem de quem vai passear, vai fazer alguma coisa bacana e volta para casa, e você volta feliz porque você está voltando para sua casa, não é assim? Não, era uma viagem de quem se decepcionou, de quem teve as expectativas frustradas, de quem esperava alguma coisa muito grande que simplesmente não aconteceu, por isso eles estavam tristes. No versículo 16 que nós lemos, diz assim: os discípulos estavam com os olhos fechados. Imagina você fazer uma viagem de 10 horas de carro, com os olhos fechados. Não você dirigindo, obviamente, né? Alguém está dirigindo, você está ali do lado, atrás, mas você está com os olhos fechados. Quantos acham que vai ser interessante essa viagem? Ninguém? Tá bom. Então, você não vai ver o caminho, você não vai aproveitar a paisagem, nada de interessante vai acontecer para você. E era isso que estava acontecendo com eles. E isso que muitas vezes está acontecendo conosco. Nós estamos pelo nosso caminho, vivendo a nossa vida, com os olhos fechados para as coisas boas que estão à nossa disposição. Versículo 17 vai nos falar assim, que eles estavam tristes, se lamentando pelos últimos acontecimentos, mas eles estavam esquecendo que aquilo fazia parte de um processo. O que eu quero dizer com isso? Nas nossas vidas também vão existir momentos que nós vamos nos entristecer, com certeza, mas o nosso estado de tristeza não é o último estágio. Nós não vamos ficar entristecidos para sempre. Em algum momento, a alegria vai invadir e vai tomar os nossos corações e as nossas vidas. Porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Nós temos um Deus que muda as coisas, que converge, que transforma. Então, talvez você esteja hoje vivendo um momento de tristeza, mas a alegria virá. A alegria virá, é certo isso. Então nós precisamos também entender que alguns momentos de tristeza podem acontecer, mas fazem parte do processo, fazem parte da nossa vida. Nós vamos aprender coisas novas, nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver e nos fortalecer por esses acontecimentos que eventualmente nos causem tristeza. E como nós devemos enfrentar esses momentos de tristeza? Eles poderiam fazer o que eles não fizeram, o que nós devemos fazer é rememorar coisas boas, coisas maravilhosas que eles presenciaram. Eles presenciaram milagres, curas, libertações, tantas coisas que eles viram, e eles preferiram focar naquele momento de tristeza. Nós esperávamos que acontecesse alguma coisa que não aconteceu, e baixaram a cabeça. Eles não deveriam ter feito isso, nós não devemos, não podemos fazer isso. Nós precisamos fazer como Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e não nos afundarmos em momentos de tristeza. Versículo 21, os discípulos dizem que esperavam que Jesus fosse a redenção de Israel, e Ele é.
Só que eles não entenderam o propósito, eles não entenderam como aquilo aconteceria. E muitas vezes isso acontece conosco também. Porque as coisas não acontecem, dificilmente Deus fará as coisas do jeito que nós imaginamos ou do jeito que nós queremos. É certeza que nunca vai ficar aquém, mas sempre vai superar as nossas expectativas, mas também não é no nosso tempo. Então, aquilo que causou frustração foi uma quebra de expectativas. E nós não devemos pensar, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai usar tal meio, o Senhor vai usar tal pessoa. Não é isso que importa para nós. Nós temos que ter a certeza, o Senhor sim fará. Agora, como Ele fará, de que forma, como Ele vai, quais os meios Ele vai utilizar, isso não nos importa. O que importa sim, Ele tem poder e Ele fará aquilo que é bom para nós. Não vamos dar margem para essa quebra de expectativa. O importante é que Ele faz e Ele fará sim. No versículo 25 que nós lemos também, Jesus é quem fala, agora é diferente. Ele diz que aqueles discípulos, e muitas vezes nós também, somos tolos. Tolo no sentido de ingênuo mesmo, de bobinho, sabe? Muitas vezes, perto daquilo que Deus é, obviamente, por mais experiência de vida que nós tivermos, por mais coisas que nós já enfrentamos e por mais idade que nós tenhamos, nós somos bobinhos e ingênuos diante de Deus, como criancinhas diante de nós, adultos, por exemplo, Jesus não está ofendendo eles e falando assim sobre falta de inteligência, mas de alguém que despreza a instrução, a sabedoria divina, ou que facilmente esquece dela. E é o que acaba acontecendo conosco quando nós enfrentamos algum momento de dificuldade, alguma luta, alguma coisa inesperada. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para mudar, para transformar, para trazer à existência coisas que ainda não existem, mas isso foge da nossa cabeça, nós nos esquecemos facilmente desse poder que Ele tem e que está disponível a cada um de nós. Por que Jesus diz que eles são tolos, que eles são bobinhos, ingênuos? Por quê? Porque eles, assim como nós também, nós sofremos por aquilo que não deveríamos sofrer. Amém? Vocês entendem isso? Nós nos preocupamos com o que nós não deveríamos nos preocupar. Nós ficamos ansiosos quando nós deveríamos ter paz, a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que nem o mundo, nem ninguém, nem nada pode dar, a paz que só pode vir dele. Nós temos tudo isso à nossa disposição e ainda assim nós ficamos tristes andando pelo nosso caminho, vivendo a nossa vida, tristes, ansiosos, preocupados, nervosos, aflitos e assim por diante. E tantas outras coisas desse tipo nós enfrentamos, então, que prejudicam a nossa viagem, que nos impedem de aproveitar o caminho até o nosso destino final. O destino é o mais importante, lógico que é o mais importante, mas nós precisamos aproveitar o caminho. Hoje em dia, nós ouvimos muito falar de qualidade de vida. Nós ouvimos falar de alimentação saudável, de exercício físico, atividade física, que com certeza são coisas boas, mas e no nosso contexto de vida espiritual? Existe uma preocupação com uma qualidade de vida espiritual? Existe isso? De vida espiritual que reflete no natural. Esse é o principal, Se nós estivermos bem, ontem o presbítero Caio falou aqui sobre a estrutura e a presença. A estrutura e a presença. Se nós tivermos a presença, a falta de estrutura é superada, mas a estrutura não traz a presença. Então, às vezes, se nós precisamos de um dinheiro para pagar a conta que vence amanhã, e não importa por qual motivo nós não temos esse dinheiro, nós ainda assim temos motivos de estarmos aqui, de cultuarmos a Deus, de glorificarmos ao Senhor, de levantarmos as nossas mãos, de sermos gratos, de abençoarmos os irmãos, de estarmos em comunhão.
o problema de amanhã, a falta de dinheiro de amanhã, talvez seja resolvido espiritualmente aqui no nosso culto. Agora, nos preocupando com o dia de amanhã, nada garante que vai trazer a resposta que nós precisamos, muito menos vai trazer o bem-estar, a presença de Deus ou qualquer outra coisa benéfica desse tipo, né? Então, a vida espiritual vai refletir na nossa vida natural. Então, nós devemos buscar uma qualidade de vida espiritual, talvez até muito mais do que o que nós buscamos qualidade de vida natural. Nós estamos buscando essa qualidade de vida para vivermos melhor no nosso caminho, por onde nós andamos, fazendo o que nós fazemos, trabalhando onde nós trabalhamos, estudando onde nós estudamos e assim por diante. Um povo que era escravo no Egito foi liberto e saiu numa viagem para um lugar em que eles seriam livres, seriam proprietários de terra, não uma terra qualquer, mas uma terra que emanava leite e mel, terra boa, terra de qualidade. O que essas pessoas, e qualquer semelhança é mera coincidência, né? Um povo que era escravo e que hoje é livre, um povo que vai possuir a terra, um povo que está numa caminhada de bênção e de vitória, mas o que esse povo faz muitas vezes pelo caminho? Ele louva, ele adora, ele exulta, ele vibra de alegria? Não. Esse povo reclama, esse povo murmura, esse povo desobedece, esse povo se rebela, esse povo pratica idolatria, esse povo fofoca não, comenta da vida dos outros. Esse povo faz esse tipo de coisa. E repito, qualquer semelhança é mera coincidência. Versículo 32, lá do texto que nós lemos ainda, diz assim: não nos ardia o coração. Eles comentam, aqueles dois homens comentam um com o outro, não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? O que isso traz para nós no dia de hoje? Arder o coração é sentir a presença, é sentir o toque do Senhor nas nossas vidas, é receber aquilo que Ele vem nos entregar, que Ele traz para nós. E uma coisa que nós nunca podemos permitir é que andando pelo caminho, enfrentando as adversidades do caminho, as pedras do caminho e tantas outras coisas que tentam assim nos abater, e sabe, nós não podemos permitir que o nosso coração se torne insensível ao ponto de não sentir mais esse ardor da presença de Deus. E eles sentiram o coração arder, mas aqui nós observamos um detalhe, uma coisinha de nada. Eles comentam, não nos ardia o coração, nos ardia no passado. Eles dizem, não nos ardia o coração quando Ele falava conosco pelo caminho. O que nós podemos observar aqui? Eles perderam o timing. Eles só foram comentar um com o outro, que ardia o coração quando eles ouviam Jesus falar, quando Jesus já tinha ido. Nós também precisamos aproveitar o tempo correto, sabe? Se Deus está falando, hoje é o dia de tomarmos posse daquilo que Deus está falando. Se Deus está tratando, nós precisamos receber aquilo que Deus está tratando. Se Deus está liberando bênçãos e vitória, essa noite é o dia de nós pegarmos para nós a bênção e a vitória. Nós precisamos estar em conformidade com o tempo, com o mover, com o agir de Deus para as nossas vidas. Não adianta nós chegarmos amanhã e pensarmos assim, nossa, eu acho que ontem era um dia para eu ser abençoado. Aí vai ser testemunho, né? Se hoje é o dia da bênção, hoje é o dia de nós pegarmos a nossa bênção e sairmos aqui carregando, né, protegendo ela para que ela não seja roubada, não seja tomada ali fora. Versículo 31, diz que os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Naquela caminhada de tristeza, de abatimento, sabe, que eles estavam retrocedendo, abandonando uma ideia, um plano, uma expectativa.
eles reconheceram o Senhor, e nós precisamos entender que o nosso caminho existem sim adversidades. Por isso nós lemos o versículo, diz que no mundo nós teremos aflições. Jesus já nos advertiu, já nos preparou para isso. No mundo nós teremos, sim, mas nós precisamos confiar, assim como Ele venceu, nós também venceremos. Então nós precisamos que escamas caiam dos nossos olhos, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para entender que tudo que nós enfrentamos faz parte de um processo, para nós chegarmos no fim vitoriosos. Pensem, esse povo que eu falei, que saiu da escravidão no Egito, para tomar posse de Canaã, eles enfrentaram diversas dificuldades, e eu separei aqui algumas para comentar com vocês. Por exemplo, perseguição militar e obstáculos geográficos. Qual foi o problema? Logo após a saída, o exército faraó perseguia o povo, e eles chegaram e se viram encurralados, o mar à frente e morro e montanha, que eles não podiam transpor dos dois lados. E aí o que aconteceu? Deus abriu o mar vermelho, permitindo que eles atravessassem com os pés enxutos. Algum historiador, algum pesquisador vai dizer assim, é porque naquele lugar ali específico, naquela época, era a época da água estar baixa mesmo. Eu não sei qual que é o milagre maior, eles passarem com os pés secos porque estavam em baixa, ou cavalos, cavaleiros, carros de guerra se afogarem em um palmo de água. De qualquer jeito nós vemos a ação de Deus ali, na proteção do seu povo. E a mesma coisa acontece conosco todos os dias nós somos protegidos, todos os dias nós somos abençoados. Às vezes nós não temos os olhos abertos para ver, para perceber isso, mas que acontece. Eles tiveram escassez de água. Em Mara, a água encontrada era amarga, era imprópria para beber. Qual foi a solução? Deus instruiu Moisés a lançar ali um arbusto na água, e a água se tornou potável. Então Deus sempre vai ter a provisão para as nossas vidas, como nós ouvimos ainda no dia de ontem. Mais uma vez, falta de água em Refidim e Cádiz. Lembrando que eles estavam caminho do deserto, então é óbvio que a água era alguma coisa importante e que de vez em quando faltava, mas sempre havia provisão. Em diferentes ocasiões Deus ordenou que Moisés ferisse, ou que ele falasse com a rocha, e da rocha brotou água em abundância para milhares e milhares de pessoas. Quantos aqui já beberam água que brota da rocha? Levanta a mão. Não é uma coisa tão comum assim, concordam? Mas aquele povo, todos, nem todos aqui, pouquíssimos levantaram a mão. Todo aquele povo lá não era novidade, não era, sabe, não tinha nada demais. Eu bebi água da rocha, eu também, e daí? Né? Então quer dizer, Deus sempre vai prover, e as coisas vão, até o que é fora do comum se tornará natural para as nossas vidas, quando nós estamos com os olhos abertos para os feitos de Deus. Fome e necessidade de alimento. O estoque que eles saíram carregando do Egito, é óbvio que acabou com muita rapidez. E aquilo já começou a gerar o quê? Louvor. Não, murmuração. Por falta de pão, por falta de carne. O que Deus fez? Nós ouvimos ontem. Deus enviou o maná, o pão que desceu do céu. Não foi? Às vezes, quando eu vou em algum lugar, aqui fora do bairro, a Ana fala assim, traz pão. Ou às vezes ela não precisa falar, porque eu já sei, traz pão. Porque o pão de outros lugares é de mais qualidade. Que se tiver alguém que é dono da padaria, trabalha na padaria, que me perdoa. Mas o pão é melhor, entende? E esse maná era muito melhor do que o pão que eu trago de outro lugar para cá. Acho que vocês estão rindo porque vocês concordam comigo, né? Então tá bom, então estamos alinhados aqui. Conflitos com outros povos, né? O povo foi atacado por tribos nômades hostis, como os amalequitas, por exemplo. O que aconteceu? Josué liderou o exército, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas no alto do monte, sustentado por Arão e Hur. Enquanto suas mãos estavam levantadas, Israel vencia.
Então, nós sempre teremos mãos erguidas, mãos sustentadas, lideranças, irmãos, parentes, amigos, pessoas próximas, orando por nós, nos abençoando, nos dando o apoio, e o próprio Deus, especialmente, o Espírito Santo que está dentro de nós, sempre vai haver vitória nas nossas vidas, independente das circunstâncias, dos inimigos que nós tivermos que enfrentar. Aquele povo também, eles enfrentavam um clima extremo, muito calor durante o dia, muito frio durante a noite, e orientação, eles não tinham GPS, eles não tinham, acredito que não tinham nem mesmo uma bússola ou alguma coisa assim. Se tivesse, era algo muito rudimentar, muito inicial, não que dá uma direção tão certa como que nós temos hoje. Então o problema era a necessidade de atravessar aquele deserto desconhecido, enfrentando calor escaldante e frio intenso. Qual que foi a solução que Deus preparou? Deus os guiava através de uma coluna de nuvem, uma nuvem e uma coluna de fogo durante a noite. Então, durante o dia, tinha lá um guarda-sol sobre todo aquele povo, e à noite uma fogueira para esquentar, para aquecer. Não importa qual seja a nossa necessidade, o nosso Deus é um Deus de provisão. Então, Jesus já nos avisou há muito tempo que nós teríamos aflições, mas para nós ficarmos calmos, né? Que Ele nos ajudaria a enfrentar e a vencer, né? Com o ânimo que vem dEle, com uma força, com uma paz que vem dEle, certeza que nós venceremos tudo que nós precisarmos vencer. Então nós precisamos entender que coisas ruins que aparecem no nosso caminho, ou que nós enfrentamos no decorrer da nossa vida, apesar de serem ruins sim, em alguma medida vai trazer benefícios para nós. Eu não estou falando assim, vamos orar e pedir coisas ruins, é óbvio que não. Mas se nós estamos enfrentando alguma coisa que nós não gostaríamos, vamos tirar alguma lição disso, algum aprendizado disso, ou no mínimo, vamos nos aproximar mais de Deus com isso. Pense assim, voltando àquela analogia, ou aquele exemplo da nossa viagem de carro. Trocar o pneu é chato, não é? Trocar pneu é muito chato, mas normalmente trocar um pneu não vai fazer a paisagem ficar feia, não é? Nós trocamos o pneu, ficamos todos suados, eu pelo menos, né? Fico todo suado e tal, mas eu volto para dentro do carro e continuo a minha viagem, e a paisagem vai passando, e é tudo belo, é bonito, é agradável. Então, assim deve ser nas nossas vidas também. Ainda que tenha aí um percalço, ainda que tenha alguma dificuldade, vamos superar essa dificuldade e aproveitar o caminho. Nós precisamos aproveitar a vida, porque Deus está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco em todo tempo, em toda situação, em todo lugar. Ele é o nosso companheiro de viagem. Gostaria que você ficasse de pé. E Ele é o nosso companheiro de viagem. Isso nos dá algumas certezas. Se nós ficarmos doentes, Ele é a cura. Se nós precisarmos de dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Se nós estivermos com sede, Ele faz brotar água da rocha. Se nós tivermos fome, Ele faz cair o maná. Se nós nos distanciarmos dEle, Ele nos recebe de volta com amor, com carinho, com cuidado. Se nós estivermos em perigo, Ele é o nosso socorro. No nosso caminho não deve existir tristeza, lamento, murmuração, reclamação. Nosso caminho deve ser como a caminhada de Davi com a arca, como o presbítero Caio falou aqui ontem à noite na vigília, né? A cada exato número de passos, a cada 6 passos,
alegria, louvor, adoração, oferta. Assim deve ser a nossa caminhada, assim deve ser a caminhada da nossa vida. 6 passos e alegria, louvor, adoração, e mais 6 passos e glória a Deus e aleluia, e mais 6 passos é bênção e vitória, e mais 6 passos é a provisão do Senhor, e mais 6 passos eu estou aprendendo com Deus, e mais 6 passos eu estou conhecendo mais ao Senhor, e assim nós vamos caminhando de bênção em bênção, de vitória em vitória. Feche os teus olhos, por favor. Quero que você pense nisso. Às vezes nós estamos vivendo o fôlego de vida, já é uma bênção, já é uma dádiva. Existem pessoas que, infelizmente, estão querendo viver, mas uma doença, alguma coisa está fazendo com que a vida dessa pessoa vá se esvaindo, se acabando. A pessoa está vendo a morte se aproximar, e nós estamos vivos, saudáveis, talvez não 100% saudáveis, você pode ter uma coisinha aqui, outra ali, mas você está aqui, você está bem, você está caminhando, você está respirando, você está andando por si só, você está sendo abençoado com a dádiva da vida. Então nós precisamos ser gratos e viver a vida da melhor forma possível. Imagina quando você presenteia alguém com alguma coisa, um objeto que seja, e daqui a pouco você vê aquele objeto largado em algum lugar, não utilizado, não cuidado. Então eu imagino que talvez, diante de Deus, a nossa vida seja assim. Deus tem uma expectativa, um plano para a nossa vida, e se nós vivermos aquém daquilo que Ele preparou para nós, nós estamos sendo mal agradecidos com o Senhor. Ele nos deu uma vida quando nós nascemos da nossa mãe, Ele nos deu uma nova vida quando recebemos Jesus como nosso Salvador. Então nós precisamos ter a vida, sabe, que vale a pena o sacrifício que foi feito. Nós vimos ali no culto da semana passada, uma encenação, algo muito distante daquilo que realmente aconteceu, mas já dá para nós imaginarmos. Então, Ele verteu o seu sangue, Jesus se derramou, se entregou, teve seu corpo moído, massacrado, para que nós tivéssemos vida eterna, e para que nós tivéssemos uma boa vida aqui nessa terra, para que nós fôssemos diferenciados de outras pessoas, que até agora, infelizmente, não receberam Jesus como Salvador. Nós temos um diferencial de bênção, um diferencial de vitória, um diferencial de conquista, e nós precisamos aproveitar tudo isso que Deus tem preparado para nós. Então eu quero te dar alguns minutinhos para você pensar se existe alguma coisa que pode ser melhorada na sua vida, alguma coisa que faça com que o seu caminho seja mais agradável, alguma posição que você possa tomar, alguma decisão que você possa fazer nessa noite, para que você tenha a vida mais abençoada possível, e que você possa com isso honrar ao Senhor, glorificar ao nosso Deus, que com uma vida boa, uma vida agradável, uma vida feliz, apesar de obstáculos, você possa dar testemunho de um Deus de bênção, um Deus de vitória. Quero que você pense sobre isso.